E aí pessoal, chegando com mais um vídeo, então hoje a gente vai estar falando sobre pressões aí, como tá resolvendo aqueles exercícios aí de pressão, é quando a questão te dá QNH e você quer encontrar o QNE, ou então quando ela te dá o QNE e quer encontrar QNH, isso aí. Então, primeiramente aqui, para você estar sabendo aqui, esse QNE aqui, vocês muito sabem, é a pressão padrão que a gente usa no nosso nível de voo, que ela é 1013 HPA, 1013,2 HPA. Esse é o QNE pressão padrão. E QNH é a pressão reduzida ao nível do mar. Então, QNE a pressão é 1013,2 HPA e QNH é a pressão reduzida ao nível do mar. E nós sabemos que para cada 30 pés, a gente perde um HPA. Então, para cada 30 pés, a gente perde um HPA. Então, eu sabendo disso aqui, a gente fica mais simples da gente estar resolvendo os exercícios. Então, eu separei aqui alguns exercícios aqui para a gente estar resolvendo aqui. E aí vocês vão estar entendendo. Então, a questão é o seguinte. Ela diz que uma aeronave voa a 2.500 pés, com pressão reduzida ao nível do mar é de 1.003 HPA. E com tais informações, pede-se afirmar a altitude de pressão da nossa aeronave. Então, antes da gente estar fazendo esses cálculos aqui, primeiro a gente desenha. Eu gosto sempre de estar desenhando para me poder estar sabendo resolver a questão, para ficar mais fácil para mim. Então, aqui, ó, eu vou fazer aqui um tracinho aqui, ó. E o que a questão me diz? Ela me diz que uma aeronave voa a 2.500 pés com pressão reduzida ao nível do mar de 1.003. Então aqui, ó, a 1.003 é a pressão reduzida ao nível do mar. E a aeronave está voando a 2.500 pés. Então ele quer saber o que? A altitude de pressão. Então a altitude de pressão é o nosso QNE, né? Que é o nível de voo, é a nossa pressão padrão. Então, a pressão padrão ela está aqui, ó, acima do 1.003. Então, aqui é 1.013 HPA. Então, qual é a diferença aqui de pressão aqui de 1.013 para 1.003? Então, aqui, ó, muito simples aqui, ó, 1.013 menos 1.003. Nós temos aqui uma diferença de 10 HPA, certo? E aqui a pressão atmosférica diminui 1 HPA para cada 30 pés. Então aqui eu vou estar multiplicando esses 10 HPA por 30. Então 10 vezes 30, 300. Então aqui nós temos 300 pés de diferença aqui entre uma pressão e outra. Então aqui nós temos aqui uma diferença de 10 HPA. Então aqui essa pressão aqui está mais baixa do que 1.013. Então aqui nós temos 2.500 pés. Então se ela está pedindo altitude de pressão, então aqui nós temos uma diferença de 300 pés. E eu quero encontrar aqui, ó, a altitude de pressão. O que é que eu vou estar fazendo? Eu vou estar somando. Por que eu vou estar somando? Porque essa pressão aqui, como ela é menor, e eu quero saber o resultado de uma pressão maior. Então, se eu encontrar como resultado que nós temos uma diferença de 300 pés, então eu vou estar somando com 2.500 para me estar sabendo a altitude de pressão. Então, 2.500 mais 300 pés, 2.800 pés. Então aqui nós temos uma altitude de pressão de 2.800 pés. A questão vai estar aí na descrição do vídeo. E eu separei aqui outras questões aqui para a gente estar resolvendo. Então aqui outra questão é o seguinte. Ela diz aqui que uma aeronave pousada em um aeródromo a 2.400 pés e QNH de 1.017 HPA.
Com tais informações, conclui que a altitude de pressão é... Então, vamos lá, está desenhando aqui novamente. Então, aqui, ela me diz aqui que a aeronave está pousada a 2.400 pés. E a pressão é 1017 HPA, certo? E ele quer saber a altitude de pressão. Então, a altitude de pressão é 1013, altitude de pressão padrão 1013. Então, ela está abaixo do 1017. Então, temos aqui a altitude de pressão. Então, qual é a diferença de pressão aqui entre essas duas aqui? Então, a diferença de pressão é 1017 menos 1013. Então, nós temos aqui uma diferença de 4 HPA de pressão. Então, aqui nós temos uma diferença de 4 HPA, hectopascais, né? Então, aqui, se eu perco 1 HPA para cada 30 pés, então vou estar multiplicando por 30. Então, 4 vezes 30, 120 pés. Então, aqui nós temos aqui uma diferença de 120 pés do 1017, que a questão me deu, para 1013. Então, como ela está pedindo altitude de pressão, ela me deu aqui a altitude indicada aqui, né, que é QNH, e ela está pedindo aqui a altitude de pressão. Então, de 2.400 eu vou estar subtraindo 120 pés. Então, 2.400 menos 120 pés, que é 2.280 pés. Então, aqui a altitude de pressão é 2.280 pés. Então, é muito simples de estar resolvendo. E para concluir aí, para não deixar mais dúvida aí, para que vocês entendam melhor, eu separei aqui outra questão aqui para a gente estar resolvendo. Então, a questão aqui, de número 3 aqui. Então, ele diz que uma aeronave no nível de voo 10.000, então aí a questão já mudou, né? No nível de voo 10.000 pés, com QNH de 1.018 hectopascais. Ela estará na altitude, então ele não me disse qual é a altitude que ela está. Então, a gente vai estar resolvendo aqui. Então, fazer aqui o desenho aqui novamente. Então, ele me dá aqui um nível de voo de 10.000 pés. Nível de voo, como vocês sabem, nível de voo é quando eu estou voando na pressão padrão, que é 1013. Então, aqui eu já sei que esse nível de voo está na pressão padrão de 1013. Então, o nível de voo 10.000 pés aqui, ó. Então, aqui 10.000 pés. E ele me dá aqui um QNH de 1018. Aqui eu sei que é 1013, porque nível de voo é pressão padrão 1013. Então, aqui ele me dá um QNH de 1018. Então, 1018 HPA. E o que é que ele quer saber? Ele quer saber qual é a altitude que a aeronave está. Então, primeiramente, o que é que a gente vai descobrir aqui? As diferenças de pressão. Então, 1018 menos 1013. 1018 menos 1013. 5 HPA. Então, eu tenho uma diferença aqui de 5 HPA. Vou estar multiplicando por 30 pés. 5 vezes 30. 150 pés. Então, aqui eu tenho uma diferença aqui de 150 pés. Eu tenho uma diferença aqui de 5 HPA nessas pressões e 150 pés de um para o outro. Então, aqui, se ele me deu aqui a altitude de pressão, então ele quer saber a altitude de cada. Então, aqui eu vou estar somando 10.000 mais 150, que vai dar 10.150 pés. Então, a altitude indicada é 10.150 pés.
Então, pessoal, é muito simples estar resolvendo esses cálculos aqui. Eu também aqui separei aqui outra questão aqui e bora ver se vocês vão estar entendendo aqui. Então, uma aeronave voa numa região de voo, no flight level, né, no nível de voo 10.000 pés e a pressão reduzida ao nível do mar de 1003 HPA. 1003 HPA. E qual é a altitude de pressão da aeronave? Então, pessoal, essa questão aqui a gente não vai estar precisando fazer cálculo, porque isso daqui é uma das pegadinhas lá que tem na ANAC. Se você não prestar bastante atenção, você vai estar fazendo um cálculo aí que não vai dar certo. Então, por quê? Porque ela está dizendo que a aeronave voa no nível de voo 10.000 pés. E aqui no final da questão ela está me pedindo a altitude de pressão. Então, como vocês sabem, nível de voo é o nível 1013, né, que a gente usa a pressão padrão, que é o QNE. Então, se ele me deu o nível de voo e está pedindo uma altitude de pressão, isso é uma pegadinha. Então, se ele diz que o nível de voo é 10.000 pés, então a altitude de pressão é 10.000 pés. Então, você presta bastante atenção nessas questões aí que caem na ANAC. E é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida aí pode estar deixando aí nos comentários. Essas questões que eu passei aqui vai estar na descrição do vídeo. Se inscreva no canal e deixe seu like aí. E valeu!